Estarei usando aqui algumas resoluções e o próprio Código de Trânsito para ajudar aqui no entendimento. Então, a primeira pergunta: quais são os equipamentos que fazem a medição das velocidades? Então, aqui na resolução 396, o que ela fala? Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, conforme o Código de Trânsito brasileiro. Pessoal, o link dessa resolução e das demais estarei deixando aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, ok? Então, vamos aqui para a resposta. A resposta para essa pergunta está aqui no artigo 1º. Olha só. A medição das velocidades desenvolvidas pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques nas vias públicas devem ser efetuadas por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida, com ou sem dispositivo registrador de imagem dos seguintes tipos. Então, estes são os tipos de equipamentos que fazem aí a medição da velocidade. Olha só. Inciso 1º, fixo, medidor de velocidade com registro de imagens, instalado em local definido e em caráter permanente. Inciso 2º, estático, medidor de velocidade com registro de imagens, instalado em veículo parado ou em suporte apropriado. O móvel, medidor de velocidade instalado em veículo em movimento, procedendo à medição ao longo da via. E o quarto é o portátil, medidor de velocidade direcionado manualmente para o veículo alvo, ok? Então, temos estes dispositivos. Agora, segunda pergunta. Qual a diferença entre radar e lombada eletrônica? Vamos ver o que a legislação apresenta sobre esta questão. Então, a resposta está aqui ainda no artigo 1º, parágrafo 1º, a linha B, controlador eletrônico de velocidade, medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo regulado para a via ou trecho por meio de sinalização, placa R19. Esse código, pessoal, R19, é daquela placa de velocidade, por exemplo, 60 km por hora, 80 km por hora, 110 km por hora, ok? Este é o código da placa R19. Ou, na sua ausência, pelos limites definidos no artigo 61 do CTB. Então, este controlador eletrônico de velocidade, ele visa fiscalizar o cumprimento aí dos veículos, aí dos condutores, quanto ao limite máximo regulamentado, ok? Se uma via tem o limite máximo regulamentado para 110 km por hora, este equipamento fará esta medição, esta fiscalização, ok? Agora, com relação à lombada eletrônica, temos aqui na linha C. A linha C, redutor eletrônico de velocidade, barreira ou lombada eletrônica, medidor de velocidade do tipo fixo, com dispositivo registrador de imagem destinado a fiscalizar a redução pontual. Perceberam, pessoal, a diferença? Enquanto um fiscaliza o limite máximo regulamentado, a lombada eletrônica ela faz essa fiscalização da redução pontual de velocidade em trechos considerados críticos, cujo limite é diferenciado do limite máximo regulamentado para a via, ou trecho em um ponto específico indicado por meio de sinalização placa R19. Logo mais eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de placa R19, ok? A terceira pergunta, pessoal. Quais são os requisitos dos medidores de velocidade de veículo? O que os radares precisam cumprir para estarem de acordo com a legislação para que eles possam executar aí a fiscalização dessas velocidades? O que os radares precisam ter? Então, a resposta está aqui no artigo 3º. Olha só, o medidor de velocidade de veículos deve observar os seguintes requisitos. Inciso 1º, ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta resolução. Perceberam? Este é o primeiro ponto que um radar tem que cumprir,
ou lombada eletrônica. Eles têm que cumprir estes itens aqui. Segundo, ser aprovado na verificação metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele delegada. Segundo item que os radares têm que cumprir. Terceiro, ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 meses e, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigência. Olha só esse item 3. Então, pessoal, esse inciso terceiro fala que os radares aí, os equipamentos destinados à medição de velocidade, eles precisam ser verificados pelo Inmetro, ok? Obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 meses, senão estarão fora da legislação, ok? Pergunta de número 4. É obrigatória a presença da autoridade de trânsito ou de seu agente no local da infração? Ou seja, onde existe um radar instalado, seria necessária a presença da autoridade de trânsito ali ou do seu agente? A resposta encontramos no artigo 4º desta resolução ainda, que estamos aqui, 396 de 2011. Vamos aqui no seu parágrafo 1º, que diz assim: não é obrigatória a presença da autoridade de trânsito ou de seu agente no local da infração, quando utilizado o medidor de velocidade com dispositivo registrador de imagem que atenda ao disposto nos artigos 2º e 3º. Vamos dar uma olhada rápida o que dispõe nestes artigos 2º e 3º. Artigo 2º, olha só, não vou ler para ganharmos tempo, mas são estes itens aqui que devem ser cumpridos, ok? E o artigo 3º também, que é o que a gente acabou de ler aqui sobre a questão das verificações aí, aprovação pelo Inmetro. Então, tudo bem. Vamos passar para a próxima pergunta. Quinta pergunta. Como se determina a necessidade de instalação de um radar? A resposta continua aqui no artigo 4º, no parágrafo 2º, que diz o quê? Para determinar a necessidade da instalação de medidor de velocidade do tipo fixo, deve ser realizado estudo técnico que contemple, no mínimo, as variáveis do modelo constante no item A do anexo 1, que venham a comprovar a necessidade de controle ou redução do limite de velocidade no local, garantindo a visibilidade do equipamento, ok? Então, pessoal, para instalar um radar, uma lombada eletrônica, é necessário que haja um estudo técnico, ok? Os requisitos para a confecção do estudo técnico se encontram aqui no anexo desta resolução, que estará aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem depois, ok? Então, tem que passar por um estudo e aí sim a instalação do equipamento, ok? Pergunta de número 6. Em uma fiscalização, qual é a distância entre um radar fixo e um móvel? Então, vamos ver aqui o que a resolução diz sobre essa questão. No caso de uma fiscalização, está aqui no parágrafo 7º. Olha só. Quando em determinado trecho da via houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os equipamentos dos tipos estático, portátil e móvel somente, olha só, somente poderão ser utilizados a uma distância mínima daquele equipamento de, número 1, 500 metros em vias urbanas e trechos de vias rurais com características urbanas. Então, nestas vias aqui, a distância entre um radar fixo, do tipo fixo, claro, e os estático, portátil e móveis, eles devem estar distantes em 500 metros, ok? Para que a fiscalização esteja legal, ok? Esteja em conformidade com a legislação. E no caso de vias rurais, que temos aí as rodovias, as estradas não pavimentadas, ou seja, não asfaltadas, e as vias de trânsito rápido, a distância entre um radar fixo e um móvel portátil ou estático, a distância é de 2 km, ok? 2 km de distância um do outro. Sétima pergunta. Radares fiscalizam apenas o respeito ao limite máximo de velocidade? Vamos ver aqui a resposta. Estamos aqui no artigo 5º, nos parágrafos 2º e 3º. A resposta é não, pessoal.
os radares não fiscalizam apenas o limite máximo de velocidade, eles fiscalizam também o cumprimento ao limite mínimo. Então, temos aqui no parágrafo 1º, olha só, para a configuração das infrações previstas no artigo 218 do CTB, a velocidade considerada para efeito da aplicação da penalidade será o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido, previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade e tabela para enquadramento infracional constantes do anexo 2. Já estarei mostrando para vocês esta tabela aqui com esses valores de referência de erro máximo do radar, tolerância. Este artigo aqui trata da velocidade máxima com relação ao cumprimento ao limite máximo de velocidade. Ou seja, um instrumento vai fazer a medida dele e vai subtrair, conforme a velocidade, tem a tabela, vai subtrair o erro e considerar aquela velocidade como a velocidade para a penalidade, ok? Vamos aqui para o parágrafo 2º, que fala sobre outro tipo de infração, que eles fiscalizam também. Olha só, para a configuração da infração prevista no artigo 219 do CTB, a velocidade considerada para efeito da aplicação da penalidade será o resultado da soma da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento com o erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade constantes do anexo 3. Então, pessoal, a resposta é: os radares não fazem apenas a fiscalização do cumprimento do limite sobre o respeito ao limite máximo de velocidade, mas também ao respeito ao limite mínimo. E qual seria esse limite mínimo? O limite mínimo, pessoal, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é que você não pode trafegar abaixo da metade da máxima permitida para o local, ok? Olha só aqui o parágrafo 3º. A informação de que trata o inciso 3º, no caso da infração prevista no artigo 219 do CTB, é a velocidade mínima que o veículo pode transitar na via, 50% da velocidade máxima estabelecida, ok? Você tem que ficar acima desta velocidade para não ficar abaixo que é a velocidade mínima, que é acima da metade da máxima. Claro que tem algumas outras ressalvas, mas não vou entrar no mérito aqui agora, ok? A princípio, para vocês, essa informação já é o suficiente. Então, pessoal, 8ª pergunta. Qual é a tolerância do radar para o limite máximo de velocidade? Eu acabei de ler aqui para vocês este parágrafo 1º do artigo 5º e agora eu vou mostrar para vocês a tabela, ok? E vou aproveitar para mostrar a tabela também referente à velocidade mínima. Aqui está a tabela, pessoal, anexo 2 desta resolução, ok? Então, estes são os valores referenciais com relação ao cumprimento do estabelecido como limite máximo de velocidade, ou seja, infrações do artigo 218 do CTB. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Você passou aí, o radar considerou que você passou a 80 km por hora. Qual que é a velocidade que ele vai considerar? Ele vai considerar que você passou a 73, ok? Perceberam a tolerância aqui de 7 km por hora? Vamos dar outro exemplo, pessoal. O radar mediu que você passou a 118 km por hora. Olha só, velocidade medida, VM. 118. Ele vai considerar quanto? 110. Então, até uma determinada altura aqui, vai indo de 7 em 7. Depois aqui já passou para 8, perceberam? Olha só, 118 menos 8, 110. Então, esta é a tabela de tolerância. Vocês vão ter acesso a ela aí assim que acessar o link, ok? O pessoal me envia vários e-mails perguntando sobre essas questões. Aqui nos comentários também. Então, esta é a tabela que vocês devem olhar, ok? Agora, rapidamente aqui, vou mostrar para vocês sobre a velocidade mínima. Olha só sobre a velocidade mínima. Se o radar medir que você passou a 10, ele vai considerar que você passou a 17, ok? Essas aqui são as infrações do artigo 219, que você não pode trafegar abaixo da metade da máxima estabelecida para a via. Se você passou aqui, por exemplo, ele mediu 30 km por hora, ele vai considerar que você passou a 37 km por hora, ok?
Então, essas são as duas tabelas que eu gostaria de mostrar para vocês. Pessoal, agora a nona pergunta é uma pergunta muito recorrente sobre a sinalização. Olha só, é obrigatório a sinalização de trânsito informar sobre a fiscalização eletrônica? Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui nesta resolução, ok? Primeiramente, eu vou na resolução 146, no seu artigo 5º-A. Aqui, pessoal, estamos na resolução 146 de 2003, no seu artigo 5º-A. Ele foi acrescido pela resolução número 214 de 2006. O que diz aqui nessa resolução? É obrigatória a utilização ao longo da via em que está instalado o aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico, medidor de velocidade, de sinalização vertical, as placas, informando a existência de fiscalização, bem como a associação dessa informação à placa de regulamentação de velocidade máxima permitida, observando o cumprimento das distâncias estabelecidas na tabela do anexo 3 desta resolução. Vou mostrar para vocês como que era tratado nesta resolução. Por que eu falo como era tratado? Porque esta resolução 146, pessoal, ela foi revogada por aquela resolução 396 de 2011. Vou mostrar para vocês como que eram as placas. Aqui estão as placas, pessoal, da resolução 146, ok? Olha só, acrescentado pela resolução 214 de 2006 também. Perceberam aqui a placa? Esta é a placa R19, pessoal, que eu havia comentado no início do vídeo, ok? Placa de velocidade máxima permitida aí. Perceberam aqui? Fiscalização eletrônica, fiscalização eletrônica, fiscalização eletrônica. E está aqui. Naquela época, tinha que apresentar esta informação. E hoje, como que está? Olha só, vamos voltar na resolução 396 para vocês verem, ok? Pessoal, estamos aqui agora na resolução 396. Olha só o artigo 12 dela. Ficam revogados o artigo 3º e o anexo 2 da resolução CONTRAN número 202 de 2006 e as resoluções CONTRAN 146 de 2003, 214 de 2006 e 340. Perceberam que essas resoluções foram revogadas por esta, ou seja, elas foram revogadas. Essa resolução aqui, pessoal, 214, ela inseriu nesta resolução 146 aquela obrigatoriedade de vir escrito na placa fiscalização eletrônica, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, como isso foi revogado, hoje não é mais obrigatório avisar que está ocorrendo naquele trecho fiscalização eletrônica por radar. Vou mostrar para vocês aqui onde na resolução 396 trata da sinalização. Pessoal, o artigo da resolução 396 que trata da sinalização é o artigo 6º. Olha só, a fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias com sinalização de regulamentação de velocidade máxima permitida, placa R19, observadas as disposições contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 1, de forma a garantir a segurança viária e informar os condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para o local. Nessa resolução aqui você não encontra a descrição, a obrigatoriedade de informar na placa que há fiscalização no local, ok? A resolução que falava da obrigatoriedade foi revogada. E, para concluir essa pergunta, vou mostrar para vocês como que é o modelo de placa que essa resolução 396 determina, ok? Pessoal, estamos aqui no anexo 5 desta resolução 396. Olha só, exemplos de sinalização vertical específica para limite de velocidade máxima por tipo de veículo no mesmo trecho da via. Perceberam aqui as placas? Não vem mais escrito a questão da fiscalização eletrônica, ok? Como tinha antigamente nas outras resoluções que foram revogadas, ok? Então fica aí respondida essa pergunta também. 10ª pergunta, pessoal. Existe alguma restrição para o uso do radar móvel? A resposta está aqui, pessoal, no artigo 6º, parágrafo 1º. Olha só, a fiscalização de velocidade com medidor do tipo móvel só pode ocorrer em vias rurais, são as rodovias e as estradas não pavimentadas, e vias urbanas de trânsito rápido, sinalizadas com a placa R19,
conforme a legislação em vigor, e onde não ocorra variação de velocidade em trechos menores que 5 km. Existe restrição sim para o uso do radar, ok? Móvel, ele só pode ser utilizado em vias rurais, seja rodovia ou via estradas não pavimentadas, e vias de trânsito rápido, vias urbanas de trânsito rápido, ok? E outro detalhe, não pode ocorrer variação de velocidade, o local onde vai ser feita a fiscalização, não pode ocorrer variação de velocidade em trechos menores de 5 km. Por exemplo, imagina um trecho, no início dele, 60 km por hora. Aí depois você passa 1,5 km, 40 km por hora. E depois você passa mais 3 km, 60 km por hora. Ou seja, houve variação de velocidade em um trecho de 4,5 km, inferior a 5 km. Então, neste local, a equipe de fiscalização de trânsito não pode fazer a instalação de um radar móvel, por exemplo, para fazer a fiscalização da velocidade. Ok, pessoal? Pergunta número 11. Qual é a distância entre a placa R19 e o medidor de velocidade fixo, estático ou portátil? Pessoal, às vezes fica muito curioso com relação a essa questão de a placa, a distância que ela tem que estar do radar, muito perto, muito longe, dificulta a visibilidade. Nós temos visto as pessoas reclamarem sobre isso. Então, o que a resolução diz? Vamos aqui no parágrafo 3º deste mesmo artigo. Olha só. Para a fiscalização de velocidade, com medidor dos tipos fixo, estático ou portátil, deve ser observada entre a placa R19 e o medidor uma distância compreendida no intervalo estabelecido na tabela constante do anexo 4º, facultada a repetição da placa em distâncias menores. Vamos lá na tabela constante no anexo 4º. Então, pessoal, estamos aqui no anexo 4º, onde fala da distância que deve haver entre a placa R19 e o medidor de velocidade, do tipo fixo, estático ou portátil. Imagina aqui, olha só, velocidade regulamentada da via, acima de 80 km por hora. A via urbana, temos aqui entre 400 a 500 metros, que deve haver entre a placa R19, vamos dar um exemplo aqui, que seja 80 km por hora, né, porque aqui é um maior ou igual. Uma placa de 80 km por hora, ela tem que estar distante do radar fixo, estático ou portátil, a distância de 400 metros a 500 metros. Qualquer coisa fora disso está irregular, ok? E deve ser corrigido aí pelo órgão competente. E aqui, velocidades inferiores a 80 km por hora. Vamos dar um exemplo aqui de uma lombada eletrônica de 40 km por hora. Qual que é a distância que deve haver em uma via urbana entre essa placa e o medidor? De 100 a 300 metros, ok? Perceberam, pessoal, que a legislação ela apresenta bem claramente como que deve ser feita essa gerência de implantação desses dispositivos. Próxima pergunta aqui, pessoal. Pode realizar fiscalização de velocidade em vias rurais não sinalizadas? Vias rurais sabemos que são as rodovias e as estradas não pavimentadas. A resposta está aqui. No artigo 7º, pessoal. Em trechos de estradas e rodovias onde não houver a placa R19, poderá ser realizada a fiscalização com medidores de velocidade dos tipos móvel, estático ou portátil, desde que observados os limites de velocidade estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 61 do CTB. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui, pessoal. Olha só aqui o artigo 61 do CTB, onde ele fala no seu parágrafo 1º, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será, vamos aqui nas vias rurais, de que é o objetivo ali da resolução, a princípio, né, dessa pergunta, foco dessa pergunta. Nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora, automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Aqui nas rodovias de pista simples, 100 km por hora. E temos aqui 90 km por hora para os demais veículos. 100 aqui para automóveis, caminhonetas e motocicletas. E nas estradas, que são as vias não pavimentadas, estrada de chão, 60 km por hora, ok? Rapidamente, só essa passadinha eu queria dar para vocês.
e respondendo essa questão aí, que pode ser realizada a fiscalização de velocidade em vias rurais não sinalizadas nos termos deste artigo 7º, ok? Aqui ainda tem um detalhe que fala, ocorrendo a fiscalização na forma prevista do caput. O que é o caput? É o que está escrito aqui nessa parte aqui, o artigo aqui, ó, essa parte. Quando utilizado o medidor do tipo portátil ou móvel, a ausência da sinalização deve ser informada no campo observações do auto de infração. Detalhe, hein? E, para cumprimento do disposto no caput, a operação do equipamento deverá estar visível aos condutores. Perceberam? Tem que cumprir esse detalhe. Pessoal, última pergunta agora. Se eu estiver conduzindo um veículo tracionando outro veículo, devo obedecer à regulamentação para veículo leve ou veículo pesado? A resposta está aqui no artigo 8º. Olha só o que ele considera aqui. Quando o local ou trecho da via possui velocidade máxima permitida por tipo de veículo, a placa R19 deverá estar acompanhada da informação complementar na forma do anexo 5º. Para fins de cumprimento do estabelecido no caput, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as duas denominações descritas. Número 1 aqui, veículos leves, correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete, caminhoneta, com peso bruto total PBT inferior ou igual a 3.500 kg. Veículo pesado, correspondendo a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações. Veículo leve, tracionando outro veículo, equipara-se a veículo pesado para fins de fiscalização, ok? Então, respondendo a pergunta, você vai ter que obedecer aí a regulamentação para veículo pesado se você está em um veículo leve tracionando outro veículo. Pessoal, o vídeo ficou um pouco extenso. Agradeço pela companhia aqui de vocês. Tenho certeza que se você me acompanhou aqui até este momento, você tem outra visão agora sobre o sistema de fiscalização eletrônica. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Você pode me enviar e-mails sempre que precisar. Estarei respondendo na medida do possível. Desejo a todos uma excelente semana. Um forte abraço a todos vocês.